Olá, turma, bem-vindos à nossa aula de hoje, né? Nós vamos trabalhando na nossa primeira aula de banco de dados. Eu vou estar explicando um pouquinho sobre a disciplina, o que vai ser estudado nessa disciplina, como que vai funcionar a questão quais ferramentas nós vamos utilizar, como que nós vamos fazer para utilizar essas ferramentas aí e também como que vai funcionar, quais as disciplinas, quais os conteúdos, quais os assuntos que vão ser abordados na nossa disciplina, ok? Então, o que nós vamos hoje fazer? Nós vamos trabalhar então com essa parte, né, de banco de dados e vamos começar então nossa aula falando um pouquinho então sobre essa nossa escolha, né, qual banco de dados escolher, por que nós escolhemos esse banco de dados e vamos depois, quem não instalou ainda, instalar, né, a ferramenta e conhecer as limitações, algumas coisas já a respeito da nossa ferramenta aí, ok? Então, para a gente começar, nós vamos então trazer aqui, né, o assunto de banco de dados. Vamos então iniciar a nossa aula de hoje e vamos ver o que a gente já pode aprender, né? Anotem as dúvidas, né? Não esqueçam de interagir, né? Sempre interagindo aí para buscar trazer então para que a gente não se perca, né? Para que a gente acabe deixando coisas, de perguntar alguma coisa, né, e carregar as dúvidas. Não vamos carregar dúvidas, ok? Então vamos lá, começando então, vamos começar a nossa aula. Só um instantinho aí que nós vamos iniciar. Beleza. Vamos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, o que está acontecendo aqui. Tá. Tá faltando somente eu mudar aqui para a nossa tela, né, para que a gente possa iniciar aí. Ok, então vamos começar, né, falar um pouquinho sobre banco de dados. Então, o objetivo dessa disciplina é conhecer, aplicar técnicas de administração de banco de dados. Nós vamos falar um pouquinho sobre, nós vamos falar, né, na verdade, entrar no assunto de administração de banco de dados, falar um pouquinho sobre alguns comandos básicos que a gente tem para administrar um banco de dados, tá? Pretendo também, essa disciplina ela ficou um pouco extensa, eu achei. Embora que ela seja 80 aulas, 80 horas, né? Vai dar 72 aulas, mas eu achei ela um pouquinho extenso os assuntos dela, né? Nós vamos tentar passar da melhor maneira possível os assuntos de administração de banco de dados. Vou dar os conceitos básicos, né? De criação de usuário, de criação de senhas, criação de papéis, de permissões, né, de usuários ali. Mas nós vamos também ter que passar por outras partes, que entender controle de transações, controle de concorrência, recuperação de falhas, né? E também ainda, né, outros assuntos mais avançados de banco de dados, que seriam views, triggers e procedures, né, ou procedimentos armazenados, storage procedures, né, ou seja, procedimentos e funções armazenadas que a gente tem também no banco de dados. Então eu achei bem extenso, mas nós vamos tentar trabalhar da melhor maneira possível para que não fique nada a desejar aí. Claro que vocês vão ter que buscar, né, aprender, né, buscar conhecimento de outras formas também, por ter muita coisa para aprender em pouco tempo, né? Não deixem de fazer as suas atividades, né? Foquem aí, né? Coloque, sempre tenha o objetivo, né, de colocar aquelas horas da nossa aula aí para poder fazer. Nem que não seja exatamente no momento da aula, mas tire aquelas 3 horas ali que nós teríamos de aula. Dedique-se à disciplina, porque ainda é muito pouco, né? Então vamos lá. Então a ementa, ela, como eu disse, ela ficou um pouco extensa, né? Nós vamos estudar sobre views, sobre triggers, procedures. Aí nós vamos confundir as views, né, daqui do banco de dados com a view lá do Python, né, do Django. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quer dizer, até que de certa forma, né, nos conceitos mais básicos tem, mas aqui esse é outro assunto, né? Triggers seriam os nossos gatilhos, né? Depois nós vamos ver como que funciona isso.
nós podemos programar, né, o nosso banco de dados para que ele faça algo automaticamente a partir de uma ação nossa, né? Então, nós vamos aprofundar nesses conhecimentos. Procedimentos e funções, né, os procedures e functions, procedimentos e funções. Na verdade, lá só se chama procedimentos, mas nós vamos estudar como que isso funciona. É uma programação do nosso banco de dados, né? Nós vamos estudar programação em banco de dados, né? Então, nós vamos trabalhar com essa parte também. É muita coisa porque tem que aprender um monte de coisinhas, né? Mas vamos tentar passar o mais profundo possível, mas sem deixar de abordar os assuntos. A linguagem de controle de dados, né? Aquilo que nós falamos, a DCL, né? Data Control Language, Data, né? Data Control Language, linguagem de controle de dados, é aquela linguagem que nós vamos trabalhar com o controle das transações no banco, né? O que acontece no banco? Eu inicio uma transação e tenho que terminar, né? O que é uma transação? Só relembrando lá os conceitos de banco de dados, né? Transação, então, é aquilo que é uma unidade indivisível no banco, ou seja, eu inicio um procedimento de buscar, vamos supor lá, né, um procedimento de sacar num caixa eletrônico. Coloco a minha senha, coloco lá, insiro o cartão, né? Ele vai pegar meu usuário, digamos assim, no banco, vai pegar a senha, aí eu exijo a minha senha, coloco lá e vai pedir o valor, vai pedir tudo isso, né? E ao final de tudo entregar o dinheiro para a gente. Se no meio desse procedimento acontecer algo de errado, então eu tenho que não pode efetivar isso no banco, eu tenho que desfazer tudo que foi feito. Então isso é a transação que a gente fala. Existem linguagens específicas, né, que vai trabalhar esse controle de transações aí, que é a DCL, tá? E a linguagem DTL, na verdade eu estou invertendo aqui, né? DCL é outra coisa. DTL, que é isso que eu acabei de falar, que é a linguagem de transação de dados. A DCL é a linguagem de controle de dados, né? Nós vamos também falar sobre essa linguagem aí. Tem vários comandos, né, que fazem parte dessa linguagem. Na verdade, o controle de dados aí está relacionado àquilo que eu tinha falado sobre a questão de usuários, né, de permissões, de definir e remover permissões de usuários, né, e assim por diante. Controlar, inserir outros usuários, a gente vai falar sobre isso. Por que inserir outros usuários? Na verdade, esses usuários têm a ver com as aplicações. Eu posso ter um usuário para cada aplicação que for utilizar o meu banco, por exemplo, né? Ou várias aplicações do mesmo tipo pode usar somente bancos com aquele usuário, né? Então nós vamos trabalhar com essa parte também no DCL. O DTL é a questão da transação que eu tinha explicado anteriormente. Os aspectos operacionais do banco, né? Falar sobre isso, concorrência, recuperação, integridade, distribuição, e falar um pouco sobre segurança de banco de dados, que tem a ver, obviamente, com a questão de usuários, criação de senhas, né, permissões, né? Então, basicamente, é isso aí, né? É bastante coisa, na verdade, mas nós vamos tentar passar da melhor maneira possível. Vai depender de nós, né? No desenvolvimento dessa disciplina aí. Nossa avaliação vai ter atividades práticas, né? Vou sugerir atividades práticas, obviamente, que vai ter bastante. Elas vão valer 40 pontos. Aquele esquema lá. Só que aí eu vou tentar dividir aquela avaliação com peso maior em duas. Colocar uma no meio e uma no final do semestre. E as atividades ao longo de todo o semestre valerão 40 pontos, tá? Cada atividade vale 40 pontos. No final eu vou ver quantas atividades aconteceu e vou fazer uma média, né? Obviamente, se você fez todas, você vai ficar, né? Se você fez todas e fez bem, vai ficar com 40 pontos. Se você deixou de fazer alguns, vai ser diminuído, vai ser dividido por aquela nota, né? Vai ser atribuído valor zero, digamos assim, se você não fez. E aí vai dividir e vai dar lá no final uma média lá, né? Vai dar 30 e poucos pontos, 30 pontos, né? Dependendo da quantidade e da forma que você fez essas atividades práticas, ok? Se tiver alguma sugestão, manda lá no fórum, tá? Vou abrir o fórum lá para vocês mandarem, ou pode ser no WhatsApp também, e-mail, né? Do jeito que vocês quiserem me contactar aí. O que a gente vai precisar? Eu vou tentar ser mais rápido aqui, pessoal, para a gente não demorar muito, né? Senão fica complicado. O que a gente vai precisar? As ferramentas Postgres, né? Eu vou geralmente usar a versão mais recente, então a versão 12 ou a versão 13 está bom. São versões bem recentes do Postgres, né?
E o PGAdmin 4. O PGAdmin 4 é uma ferramenta visual para gerenciamento do Postgres, né? Então nós podemos instalar também, que vai facilitar no momento da gente utilizar, criar os nossos comandos e administrar o banco ali, tá? Então o PGAdmin 4 vai auxiliar nisso. Então, por que estudar, né, isso? Por que aprofundar no estudo do banco de dados? Nós fomos até a última disciplina de banco de dados, a gente foi até consultas lá com joins, né? Verificamos como consultar em duas tabelas, em duas ou mais tabelas utilizando o join. Vimos que é possível, então, a gente inserir, manipular, a gente poder fazer consultas estruturadas, né? Então isso é muito importante para a gente buscar esses dados no banco e utilizar esses dados para se transformar em conhecimento, transformar em um diferencial da nossa empresa. Só que, por que não parar por aí, né? Por que não parar por aí? Porque os dados são o ativo mais importante das organizações hoje em dia, né? Então recuperar esses dados é de suma importância para uma empresa. Então nós cuidar desses dados com bastante cautela, cuidar desses dados com bastante afinco para que eles não se percam, não se corrompam, né? Então, por isso que é importante a gente estudar cada vez mais. Nós vamos ver que o banco de dados, se você souber, né, aprofundar seus conhecimentos do banco de dados, você tem muito pouca coisa a fazer, às vezes até mesmo nas aplicações, e pode aprimorar a sua segurança, na integridade dos dados, cada vez que a gente trabalha, aprofundando ainda mais o conhecimento a respeito disso, né? Big Data, né? Cientista de dados, né? Nós temos que pensar nessas áreas que estão em pleno crescimento aí, né? De mercado de trabalho, que giram, obviamente, tudo em torno de banco de dados, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais próximo a gente vai estar dessa realidade de sermos profissionais aí, né? Bem requisitados no mercado de trabalho também. Então, ó, algumas empresas, né, poucas empresas que tiram proveito dessas informações que elas possuem às vezes nos seus bancos de dados. Por quê? Porque elas têm pouco conhecimento ou não possuem as ferramentas corretas, né? Então isso que acaba ocasionando motivo para que essas empresas não aproveitem o máximo dos dados que às vezes elas têm, mas elas não conseguem aproveitar. Dá um exemplo aqui, né, falando sobre geralmente eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu compro em uma loja há muito tempo, né? Desde que eu comecei a trabalhar lá, né? Eu comecei a ter um dinheirinho ali, aí eu fiz um cadastro numa loja, uma determinada loja. E com o passar do tempo, eu sempre comprei a prazo e tal, né? Com o passar do tempo, melhorando a situação, percebi também que não compensava ficar comprando a prazo pelo juro que é cobrado, obviamente, para se vender a prazo. Aí acabei comprando à vista. Aí a gente vai lá quando a gente vai nessa loja, aí hoje em dia, né, o que acontece? Muitas lojas, como acontece lá, acontece em muitas lojas também. Você vai lá e aí vocês acabam perdendo até seu cadastro, eles mesmo eu comprando lá à vista, eles não têm esse controle para dizer assim, esse aí é meu cliente desde tal data, né? Eu vou tratar ele mas eu vou tratar ele melhor, né? Porque esse cliente ele é fiel, ele é bom, ele sempre paga em dias, então isso é um diferencial para a empresa, né? Valorizar esses bons clientes. E isso está onde? Está nos bancos de dados deles, né? Então, se eles souberem organizar, souberem usar as ferramentas de maneira correta para recuperar esses dados, pode servir de diferencial competitivo, né? Cativar o bom cliente, né? Então, depois da modelagem, então a boa administração é vital para o negócio, né? Então, por que a modelagem? Estou falando da modelagem, né? Lembrando dos modelos lá, no modelo conceitual, lógico, e aí por último o físico, né? Ó, aquilo lá a gente tem sempre que dedicar a maior parte do nosso tempo à modelagem, com certeza, tá? Então, sempre estudar, né? Estudar bastante aquilo lá. A gente teve as aulas, a gente sempre fala, né, que é pouco tempo para a gente aprender muita coisa, né? Então, modelagem ele é super importante. Sempre que tiver um tempinho de dar uma lidinha sobre modelagem, é importante, tá? E a boa administração, né, também é importante. Depois da modelagem. Então, modelagem é o mais importante, sem dúvida nenhuma.
Depois que você tem uma boa modelagem, você também deve ter uma boa administração dos dados para que as decisões do negócio sejam tomadas da melhor maneira possível, né? Então, para isso, é importante a gente ter uma boa ferramenta, um bom SGBD, né? Um bom sistema gerenciador de banco de dados. A gente já falou sobre ele, que é aquele sistema, né, que traz muitos benefícios. Ele faz muitas coisas automatizadas para a gente, né? Ele faz controle de transação, ele faz controle de chave, né? Ou seja, ele verifica a integridade dos dados. Então, aqui é interessante é só nós sabermos como manipular esse SGBD, que ele por si só já faz muita coisa para a gente, né? Então nós vamos, na próxima videoaula, aí, continuar falando sobre esse assunto. Para a gente não se estender muito nessas nossas videoaulas, eu estou fazendo dessa forma, ok? Então vamos dar uma paradinha e já já a gente